Retornou às atividades hoje, oficialmente. O ministro Flávio Dino determinou que o Tribunal de Contas da União apresente o relatório atualizado sobre os planos de trabalho, disso que vocês ouviram falar agora nesse começo de programa o tempo inteiro. Emendas, sobretudo as apelidadas PIX. Reportagem de Pedro Teixeira. O TCU tem 15 dias para entregar os documentos solicitados por Dino. Os ministérios da Gestão e da Saúde também vão precisar explicar o pagamento de transferências feitas anteriormente. Na decisão, Dino pediu uma resposta à Controladoria Geral da União sobre o cumprimento das medidas de transparência por parte de duas organizações sem fins lucrativos que tiveram os repasses suspensos. O movimento vem na esteira de críticas por parte do novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Em seu discurso de posse, o parlamentar pediu transparência às contas de todos os poderes e afirmou que não podem haver opacidades relativas. Junto de Davi Alcolumbre, Motta irá reforçar a defesa do Congresso em oposição ao controle das emendas parlamentares por parte do Judiciário. Como resposta, o líder do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a Corte é contra qualquer tipo de abuso envolvendo gastos públicos. Mas é preciso não supervalorizar críticas que muitas vezes são injustas ou frutos da incompreensão do trabalho dos juízes. Barroso pontuou que o Judiciário custa mais de 132 bilhões de reais. Cerca de 1,2% do PIB, mas sinalizou que mais da metade desses gastos são pagos pelo próprio Judiciário. Custo do Judiciário é com frequência lembrado e o Judiciário de fato tem um custo relevante. O Judiciário brasileiro, ele subsidia a atuação judicial da Fazenda Pública e de todas as pessoas pobres brasileiras. Na abertura dos trabalhos do Supremo, o ministro não deu pistas sobre o andamento de pautas como a regulamentação das Big Techs e a lei das apostas online. A expectativa é de que essas medidas sejam votadas ainda no primeiro semestre deste ano. 3 poderes aqui presentes são unidos pelos princípios e propósitos da Constituição. Nós somos pessoas que se querem bem e, acima de tudo, querem o bem do Brasil. Alberto Carlos, no primeiro segmento, você soltou uma frase dura: o Supremo faz o que quer. Os outros poderes também, você também complementou com essa afirmação. No caso do Supremo, se a gente julgar as palavras agora do presidente do Judiciário, o ministro Barroso, ele se queixa de incompreensão do trabalho dos juízes. A gente poderia formular a seguinte pergunta para ele: o senhor não acha que, na verdade, não é incompreensão, mas é uma rápida perda de credibilidade e legitimidade por consequência, em função do STF ser percebido por parcela relevante da população e das elites brasileiras como um poder que faz o que quer, Alberto Carlos? Olha, eu acho que isso vai além, tá, Ovac? Eu acho que a justiça tem estado muito exposta, eu acho que não é só o STF, não. O debate sobre os custos do judiciário, a insegurança jurídica no Brasil, ele se ampliou muito. Um lado muito positivo das redes sociais, a quantidade de informação que circula, se você tomar um exemplo, digamos assim, meio, por um lado, jocoso e triste, quer dizer, as festas de final de ano dos judiciários, dos tribunais de justiça em todo o Brasil, elas são filmadas e aparecem, festas caríssimas, né? Então, eu acho que o judiciário, de um modo geral, não o STF só, tá? Ele está muito exposto, né? Ele é lento, a insegurança jurídica é muito grande, as decisões dos juízes são totalmente incoerentes, as decisões de primeira instância são frequentemente revisadas nos tribunais. Eu acho que a situação do judiciário é mais complicada do que simplesmente a gente olhar para o Supremo Tribunal. Tá, o Supremo até tem toda essa áurea, né, de tribunal mais importante do país e de grandes autoridades, com esse discurso
sempre transmitido, rebuscado, mas eu acho que, de um modo geral, o que o judiciário faz para o Brasil hoje, quer dizer, os juízes não passam de servidores públicos, qualquer juiz, inclusive os ministros do Supremo. Eles são pagos para arbitrar conflitos, né? E eles se colocam desde o início da história do Brasil, né? Desde a primeira corte brasileira em Salvador, como figuras de elite que estão aí para tutelar a sociedade. E isso agora está muito mais exposto do que estava no passado. Tá? Essa ideia de um judiciário que tutela a sociedade é algo muito bem fundamentado na doutrina jurídica brasileira, inclusive nos principais juristas. E não depende do Supremo, não. Isso daí está em todas as instâncias do nosso judiciário. Eu acho que o debate é muito mais profundo do que simplesmente olhar o Supremo. Você viu isso hoje nessa posse das casas legislativas? Que fase é essa que se inaugura entre o judiciário e o legislativo, Caio? William, eu noto uma tentativa, num curtíssimo prazo, vamos colocar em 1 mês, 2 meses, dos poderes se tateando, principalmente o Congresso tateando o Supremo, o novo comando do Congresso tateando, colocando as ideias na mesa, o Supremo Tribunal também fazendo. Hoje, os ministros do Supremo, boa parte deles, veio aqui até o Congresso Nacional, o ministro Gilmar, o ministro Alexandre de Moraes, estiveram por aqui. Então, e eles têm interlocução, não é uma questão pessoal, uma guerra, uma briga. Não, eles estão sentindo o outro lado, porque eu noto que o Supremo sabe que a chave virou e que o caldo vai entornando cada vez mais e que a próxima legislatura pode ser pior, porque a próxima legislatura, 2/3 do Senado serão renovados e há, em todos os cálculos políticos, dos partidos à esquerda, inclusive, uma previsão de um crescimento da direita no Senado, que é justamente o poder que tem capacidade de empichar. O impeachment do Supremo, de ministro do Supremo, pode ser uma questão real. Exatamente. Então, para o Supremo, que vai enfrentar uma próxima legislatura, tende a enfrentar uma próxima legislatura no Senado Federal muito mais aguerrida, para eles, para os ministros do Supremo, é muito mais jogo aceitar as sinalizações do Davi Alcolumbre e do Hugo Motta e sentar para negociar e, de alguma maneira, ambos negociarem uma autocontenção. Tem um trecho do discurso do Hugo Motta de sábado que ele sugere que haja uma transparência total de todos os poderes, do Poder Executivo, do Congresso Nacional e principalmente do Judiciário, que, como o Alberto estava falando, é o poder mais exposto, mas que vive, né, desde que a gente começou no jornalismo, uma acusação de ser uma grande caixa preta, de ninguém saber quanto gasta. Né? A gente vem vendo denúncias de vendas de sentenças em vários tribunais, ou seja, o recado que o Hugo Motta deu, o comedido Hugo Motta, o moderado Hugo Motta deu. Se vamos falar de transparência, vamos falar de transparência de todos, das nossas emendas, mas também dos gastos do Poder Executivo e do Poder Judiciário. E a próxima legislatura será muito pior. Então, para o Supremo é jogo também sentar para negociar e para conversar com esse novo comando do Congresso Nacional, porque a partir de 2027 pode ser pior. O Senado estará com muito mais gente querendo empichar ministros do Supremo e com mais número para isso. Deixa eu pegar essa expressão que você usou e ouvir o Daniel sobre ela. A chave virou. Daniel, virou? Não, eu acho que nem tanto. Na verdade, a gente explorou um pouquinho nesse primeiro segmento a questão das emendas, que é uma questão dominante aqui na relação legislativo e judiciário neste momento. Mas tem uma outra questão que também é ideológica e cria fricções, e isso vai continuar acontecendo em 2025, que é o papel cada vez mais forte do judiciário sobre questões que estão sendo deliberadas, ou mais importante, que não estão sendo deliberadas pelo legislativo, porque o legislativo acha que, ao não tomar uma decisão, já está tomando uma decisão, como a postura, por exemplo, de não regular redes sociais. Agora, é preciso lembrar que a gente tem julgamento sobre Marco Civil da Internet, sobre relação trabalhista entre motoristas e entregadores de aplicativos com as plataformas digitais. Isso também não foi objeto de nenhuma definição aqui no Congresso. A gente teve no passado ali homofobia, criminalização da homofobia, equivalência ao crime de racismo. Isso não foi deliberado pelo Congresso e incomoda muito os parlamentares quando o Supremo se posiciona
de uma forma em que o Congresso não se posicionou. E isso vai acontecer em 2025. Marco temporal, por aí vai. Então, esse é um ponto de fricção. O outro ponto ali para a gente monitorar é o seguinte: a gente dizia que Hugo Mota, e principalmente Davi Alcolumbre, eu chamo a atenção para Davi Alcolumbre, se equilibram ali entre os votos que conseguiram do governo e os votos que conseguiram da oposição. Muito bem, Alcolumbre já assume de olho numa reeleição em 2027. Vai ser outra casa, vai ser outra legislatura, 2/3 do Senado renovados e 2/3 majoritariamente preenchidos pela direita. A previsão é de maioria de direita no Senado. E aí tem um cálculo de Davi Alcolumbre que é muito óbvio. Ora, se eu não piscar para essa turma do Senado, com um enfrentamento do Supremo, que é a pauta dessa turma, eu não estou reeleito daqui a 2 anos. Então, prevejo, à medida que o tempo passe, o crescimento dos embates e do mau humor entre Legislativo, principalmente Senado, e Supremo Tribunal Federal. Há algumas questões de fundo, você já mencionou algumas delas também, Alberto Carlos, que tem a ver, por exemplo, a quem cabe, afinal de contas, regular redes sociais? Ao Congresso? Ou aquela instância que você mesmo definiu como presente na história do Brasil desde sempre, que se julga na condição de tutelar a sociedade? A sociedade não sabe para onde vai, o Supremo sim sabe para onde deveria ir. Como é que essa relação entre legitimidade para regular redes sociais, por exemplo, fica diante do que disse o Alcolumbre hoje? O parlamento é que decide e tem que se respeitar a maioria. Agora, se o parlamento não decidir, ele vai deixar, digamos assim, o espaço vazio. Em algumas situações, o Supremo vai decidir. Esse aqui é o ponto. É fácil falar, né? O parlamento vai e decide, mas tem que ter um consenso e tem que decidir. Eu acho que é bem interessante esse tema dos costumes. Por exemplo, o aborto, a tentativa de mudança da Constituição com relação ao tema do aborto, e a elite do Congresso não permite que isso aconteça. Não são os deputados lá de baixo clero, é a elite. Para os deputados de baixo clero de direita, eles votariam com a maior facilidade do mundo para tornar o aborto absolutamente ilegal no Brasil. Mas o Supremo tornou ele mais legal, no caso da anencefalia, né? E o Congresso não fez nada. Por quê? Porque a elite dirigente do Congresso não faz nada. Os presidentes da Câmara e do Senado não pautam isso. Porque se pautarem, nós teremos uma legislação mais conservadora nesse tema. E isso, Ovac, se aplica a outras coisas. Enquanto a elite conduz o país numa determinada direção que o baixo clero não conduziria. Tá? Isso é importante que seja dito. E aí essa elite congressual aceita as decisões do Supremo. Existe um acordo tácito entre essas duas elites. Em vários temas isso acontece. Eu não digo que é o caso aí, você levantou a bola para essa pergunta da regulamentação das redes sociais. Isso é um papel que deveria ser muito mais do Congresso. Agora, se o Congresso não faz nada e o Supremo se sente incomodado, o Supremo, devidamente estimulado, pode se achar no direito, no dever de tomar algum tipo de decisão. O Congresso é que deveria estar fazendo isso.